Pulso Band News, com Guto Graça. Guto Graça já está na ponta da linha com a gente, claro, para trazer o panorama das redes sociais. Antes, Guto, de te chamar, vou dar bom dia pro meu companheiro de estúdio. E aí, Felipe, bom dia, tudo bem? Bom dia, Agatha Meirelles, ouvinte, estamos juntos até o meio-dia. Guto, salve, salve, vamos com tudo. Ah, salve, salve. Se o Felipe não me cumprimenta com salve, salve, eu acho que eu tenho que passar no DP. Vai acontecer algum problema. É isso salve, aí. Felipe. O bordão tem que constar. E, Guto, hoje o nosso tema é bola rolando, Cristiano Pinho. Que beleza, Cristiano Pinho sempre muita vontade para falar de futebol e vai falar de polêmica, né, Guto? O Messi é maior que o Neymar? A polêmica que traz, vamos lá, eu não vou discutir em campo, que aí eu não vou discutir com fã de Neymar, que é que nem com fã de Lula e com fã de Bolsonaro, não dá para argumentar. Eles trazem um scout, trazem um número particular, não. Que eu não vou discutir a bola, mas o Neymar é o craque das redes sociais. Cada jogo dele, seja no PSG, seja a seleção, ele sempre envolve e quebra as redes. Qual foi o comparativo que a gente tem que falar que é direto? O Messi teve de 2,5 vezes a 2,8, ou seja, quase 3 vezes, mais engajamento, mais buzz, que o Neymar no pós-jogo. O pós-jogo, aqueles 3, 6 horas do jogo, ou seja, isso é um fato novo, do Neymar ficar tão menor que o Messi no pós-jogo. Divido aí com vocês, Agatha, Pinho, o que pode estar passando, esse divórcio de seleção com o Neymar, com o público, eu não sei do que se trata, porque a gente está falando de mesma competição. Então não tem nem como dizer, essa competição não está passando na emissora tal, essa tá na... Não, estamos falando de mesma competição para ter um efeito. Pinho e Felipe, Agatha, me ajudem aí, porque eu não consigo entender o que aconteceu essa semana, não. A impressão que eu tenho, Guto, é que o Neymar, ele vira pauta, ele vai para a boca do povo quando está envolvido em alguma polêmica. Não só fora do gramado, mas quando o Neymar cava uma falta, quando é o Neymar cai. Agora o Messi, ele vira pauta quando ele joga muito, quando ele faz gol. No caso do Neymar, quando o Neymar joga muito, é um comentário ou outro, mas eu acho que tem isso que o Guto falou, Felipe. O brasileiro já não tem mais aquela paixão pela seleção brasileira que a gente observava não muito tempo atrás, talvez uns 10 anos atrás. É um momento atípico, obviamente, durante a crise sanitária, a Copa América também ficou envolvida em polêmicas, isso acaba agravando isso que o Pinho observou bem, já não tem, assim, um envolvimento tão extraordinário, porque já temos vários anos, várias Copas do Mundo sem ganhar o título, né? Então, sem uma seleção de ponta que garanta aí o brilho do futebol brasileiro diante do mundo, principalmente diante das seleções europeias, o envolvimento acaba sendo menor. E o Neymar tem esse envolvimento, ele gera esse engajamento também por ser uma figura polêmica, também por ter as pessoas apaixonadas, os haters e muita ironia em relação àqueles momentos em que ele cai e rola pelo chão. Né? Tem isso, né? Por exemplo, se você for fazer o monitoramento dos argentinos, você não vai ver ninguém criticando o Messi. Agora, aqui no Brasil, é muito polarizado. Tem o cara que defende o Neymar até a morte e tem o cara que o Neymar pode fazer chover em campo que vai falar, não, Neymar não, isso aí é nem mídia. O Messi é mais sereno, talvez, mais pragmático, né? Ele não se envolve em tantas polêmicas assim. Ele tá lá, é desesperado para conquistar título pela seleção argentina, porque já perdeu muitos, né? Talvez, inclusive, não tenha dado sorte de pegar uma geração tão extraordinária para jogar junto com ele. É claro que sempre tem aquele discurso pré-pronto de que o craque precisa carregar o time também, como outros craques fizeram, mas o futebol são 11 jogadores. A seleção argentina não tem sido tão extraordinária nas últimas Copas do Mundo, mas o Messi jogou, ele não brilhou, não desequilibrou, não desempatou, mas sempre que ele tá com a bola no pé é um risco, ele fez ali um chuveirinho que botou um jogador dentro da área, sempre ali as faltas na entrada da área levam risco, então o Messi sempre está jogando acima da média do que a gente está acostumado a ver. Olha, eu acho que dando a minha humilde opinião, analisando a postura Messi, o que eu acho é que ele é pouco carismático. A sensação que eu tenho é que o Messi feliz, triste, sofrendo, chorando, dando risada, ele tem a mesma cara. Então, assim...
Ele é muito focado, né, visão, Guto? Agatha, concordando com você, que o Messi, ele às vezes parece não humano de tão genial. Eu de tão também simples, acho que ele é meio boneco. que a genialidade dele, aí é totalmente opinião pessoal, é a genialidade de um toque, como teve um passe num penúltimo jogo da Argentina, que foi a bola, chegou, ele dá um toque, aquela coisa assim. Ele talvez não tenha o excesso do espetáculo que a gente viu no Gaúcho, mas eu acho a determinação atlética de um Cristiano Ronaldo, assim, mas eu acho o Messi uma coisa fora de série. E agora, né, depois da gente ter visto que o comentário, olha que coisa interessante, Agatha, do pós-jogo do Brasil e Peru, 10% dos comentários do pós-jogo giravam no "teve jogo". Ou seja, e a gente novamente falou de uma competição que depois chega, o Messi engole nas redes o Neymar, ou seja, não era um problema da competição, divulgação, era do produto seleção. Só que agora começa, depois de, sei lá, quase 30 jogos, 20 e tantos jogos, vai ter finalmente o que se esperou dessa Copa América, que é o Brasil e a Argentina. Então vai bombar a rede, as redes vão estar inundadas em função deste Brasil e Argentina de final de Copa América, que vai significar toda a competição e, novamente, os dois midiáticos craques, Neymar e Messi, de frente a frente. Agora, tem que mencionar, Felipe, eu não sei se foi o que aconteceu ontem, mas Botafogo maior que a Argentina no Rio de Janeiro. Lacerda Por concorda. uma hora, eu não sei. É um monte de robô que o Lacerda criou. O Lacerda tá implementando isso nas redes sociais agora. Porque por 60 minutos no Rio de Janeiro se discutiu Botafogo. Aí deixa-se uma outra pergunta, e falo aqui para os torcedores, para os técnicos, para os publicitários, para os jornalistas, para a gente pensar nesse momento. Futebol sempre teve uma densidade muito alta em redes, mas será que a ausência de estádio está criando um novo tipo de comportamento, dessa relação tão umbilical de redes e futebol? Eu não sei, é que é pra gente dividir junto novamente, né? Sem a torcida nos estádios, o pessoal comenta mais nas redes, não sei, realmente você tem uma necessidade ali de acompanhar o jogo junto com outras pessoas, né? Muita gente, às vezes, sozinha em casa, precisa ali dar os comentários nas redes sociais, e isso gera uma interação, um engajamento. Agora, de fato, a seleção brasileira também é preciso levar em consideração que ela só pegou adversário ruim, né? Só pegou perna de pau, jogos assim, sem nenhuma emoção maior, sem gerar nenhum interesse. Eu confesso que eu acompanhei com muito mais interesse, por uma questão de tensão, de emoção, o jogo de ontem, Argentina e Colômbia, do que qualquer jogo da seleção brasileira. O primeiro jogo, na verdade, da seleção brasileira na Copa América, jogo de impacto, vamos dizer assim, Brasil e Argentina, vai ser a decisão. E, obviamente, como você colocou, Guto, vai ter uma comoção muito grande, mas nesse momento, porque antes o pessoal estava mais interessado na CPI da pandemia, que estava tendo mais emoção e continua tendo. Olha... Pois é, Felipe, mas uma coisa para a gente dividir. Essa semana, mais do que as pessoas reclamando de qualidade do jogo da Eurocopa, a CPI teve uma densidade esta semana, comparando com semana passada, 30% menor. Considerando que tem sempre um padrão, é para a gente esperar que semana que vem a CPI esquente, porque todo momento que você teve uma segunda, terça e quarta de CPI mais leve, você na semana seguinte ela deu uma esquentada. E repito, essa semana em relação à semana anterior, Felipe, 30% menor a densidade aqui no Rio de Janeiro. O lado positivo que eu queria dividir é que quando a gente pega o conteúdo vacina no Rio de Janeiro, ele está tendo uma aceitação de 90%. Não chega a 10% o que se fala mal de vacina em redes de Rio de Janeiro. Ou seja, já se passou o tema, já é uma aceitação expressa, o antivacina voltou ao tamanho que era, ou seja, começa a se equilibrar a sociedade. E esse crescimento, Felipe, do pessoal mais jovem agora se vacinando, 6% em relação à semana anterior, começa a mostrar um pouco essa necessidade e essa vitória que vai vindo, sendo consolidada, não por mágica, mas aos poucos pela vacina. Agora, no Rio de Janeiro, o que a gente tem que dividir, que é algo que veio num crescente nos últimos 30 dias, é a questão do vacina gourmet. Quem
que escolhe vacina, quem não escolhe. Isso representa, no Rio de Janeiro, 10% do volume do assunto vacina. A gente fala que é a treta da gourmetização. Só que Felipe, Agatha e Pinho, não é só gente reclamando. 80% vai do meme na crítica, mas criticando, 80% criticando. Agora, 20% trazendo, além de quem faz a postagem inicial, mas com um volume de defesa do direito a uma pessoa poder escolher a sua vacina, porque um cidadão não pode escolher a vacina. Ou seja, essa tem sido mais ou menos a treta, o que mostra um lado positivo, ou seja, já se aceitou vacina, está se discutindo o tipo de vacina, já se superou, ou seja, é um lado que a gente começa aos poucos, sim, ver que a gente vai vencendo o vírus nas redes através de algumas leituras, sabe assim, da entrelinha e não do número final ou objetivo, tá? Felipe, Agatha, Pinho e ouvintes, é mais ou menos o que a gente teve nessa semana aí. Não tem tanta vacina, até porque o governo Bolsonaro atrasou a vacinação no Brasil, como a gente analisou ao longo dos últimos meses, e como a CPI da Covid já demonstrou e já provou. Agora vem uma nova fase, e até para comentar o que você falou, de uma queda nos últimos dias em termos de comoção nas redes sociais, porque em determinados momentos a CPI entra em minúcias. Então você tem aquele momento de comoção nacional, que é quando vai um denunciante ou vai um grande figurão da política brasileira. Por exemplo, tende a ir, né, em breve o Ricardo Barros, aí pode gerar uma comoção maior. Mas quando a CPI começa a ouvir gente ali de baixo escalão, vamos dizer assim, pelo menos em termos de comoção, é o secretário, a secretária, e o assunto entra em muitas minúcias, se tornando complexo demais, mas é necessário para o avanço da investigação, aí cai, evidentemente, essa atenção. Agora, em relação a escolher vacina, é isso, não tem tantas vacinas assim disponíveis no Brasil, lamentavelmente, era para ter muito mais, e é claro que as pessoas precisam respeitar essa ausência, porque é o pacto possível que é preciso ter. Quer dizer, o cidadão vai ao posto de vacinação e toma aquela vacina que está lá, porque ela está sendo distribuída da maneira mais igualitária possível, levando em consideração, claro, os riscos, as comorbidades, tudo isso que foi discutido ao longo dos primeiros meses da pandemia, principalmente nos países do mundo civilizado que se adiantaram. Guto Graça, toda quarta-feira ou em qualquer edição extraordinária. Para encerrar esse bate-papo, vou trazer a participação do nosso ouvinte Daniel. Ele botou até o Zico na comparação. Messi, Neymar, Zico. Ele falou, Zico jogou muita bola, mas o Neymar já ultrapassou desde que ganhou as Olimpíadas. Então, assim, claramente o nosso ouvinte Ninguém Daniel... ultrapassa o Zico. O nosso ouvinte Daniel é camisa Neymar. Ninguém ultrapassa Arthur Antunes Coimbra. Olha, o Neymar ele tem potencial para ultrapassar muita gente. Até quando você olha proporcionalmente idade e conquistas, recordes batidos, ele já está à frente de Messi e Cristiano Ronaldo. Mas vamos dar tempo ao tempo, né? Tem que manter essa média aí por muito tempo ainda. Fora de campo é que ele tem muito que aprender. E outra também, o Zico ele ficou muito manchado pelo que não fez pela seleção, mas o que ele fez em clube, o que ele fez pelo Flamengo, pra mim é maior do que qualquer coisa que o Neymar já fez. Mesmo quando perdeu o pênalti, ele foi lá depois e fez o pênalti. É isso, só na perde hora quem da disputa. bate, né? Perde quem bate, mas estava lá no segundo tempo, perdeu o pênalti, foi para a disputa de pênaltis, ele foi lá e fez, foram outros 2 jogadores da seleção brasileira que perderam. Então, mesmo no momento de revés, ele deu o exemplo da superação, de vou lá de novo, vou correr o risco de perder de novo, e fez, converteu aquele pênalti. E repito, futebol são 11 jogadores. O Zico fez muito, sim, pela seleção brasileira e, obviamente, fez muito mais pelo Flamengo, porque o time do Flamengo da década de 80 era melhor que a seleção brasileira. O Zico vai ter que transferir depois pro Pix do Felipe por essa defesa. É claro, o réu inocente. É, parabéns ao inocente. advogado. Tenho certeza que a nação defesa. rubro-negra está ouvindo e concordando. Enfim, a única coisa que eu posso dizer de Zico e nação rubro-negra é que falar de Zico com nação rubro-negra é falar de uma coisa quase religiosa. Então,
Fico aquele momento de em silêncio respeitoso a todos vocês aí que vi Zico no Maracanã e te digo, oremos. Não era do meu time, era craque. Só para dizer isso. Messi joga muita bola. Não consigo fazer comparações, sobretudo com essa presença rubro-negra muito próxima, que pode soar a blasfêmia. Então me reservo no silêncio e deixo um beijo para vocês e até quarta-feira que vem ou qualquer edição extraordinária. Um abraço.